doutor Pedro Areto vem chegando com a sua participação na manhã dessa quinta-feira. Acabando o segundo tempo quase, né, doutor? Acabando o mês. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raiz FM. Na verdade, acabando o ano, né, Tony? O ano, né? Como estávamos conversando aqui. Porque eleição, Copa do Mundo, Natal, e daí o brasileiro volta naquela rotina normal de janeiro até março a pagar impostos. Exatamente isso. Infelizmente, né? Infelizmente. Mas temos que seguir, não tem outro jeito. E o que o senhor preparou para essa quinta-feira? Quase chegando também ali na trave do gol para as eleições 2022, segundo turno, que acontece nesse domingo. Tony, no último final de semana, nós nos deparamos com uma cena lamentável envolvendo o ex-político Roberto Jefferson, onde o mesmo recepcionou a Polícia Federal de uma forma totalmente deplorável e condenável. Mas nós vamos tratar aqui de questões técnicas sobre esse episódio. Muito se falou aí na imprensa, né, até mais nas redes sociais, de que essa prisão teria ocorrido em virtude de ofensas que o Roberto Jefferson teria proferido contra uma ministra do Supremo Tribunal Federal. Isso não é verdade. O porquê que ocorreu a prisão do Roberto Jefferson? A prisão ela é decorrente de um outro processo criminal que o Roberto Jefferson já respondia. Saiu uma ordem de prisão preventiva para o Roberto Jefferson nesse processo criminal. E o que a defesa do Roberto Jefferson fez? Eles pediram a prisão domiciliar para o Roberto Jefferson. Alegaram a questões de saúde, né, e a idade, para que ele permanecesse em prisão domiciliar. Aí já vem um ponto importante. A prisão domiciliar, ela existe em nosso ordenamento jurídico, mas ela é específica para alguns casos e também fica a critério do magistrado, ou seja, do juiz, deferir ou não. A prisão nunca se inicia de forma domiciliar. Existe uma prisão em regime fechado e o judiciário, o juiz, ele converte essa prisão em prisão domiciliar desde que realmente seja o caso. Por exemplo, acima de 80 anos, possui alguma comorbidade ou tem alguma particularidade no caso que justifique a prisão domiciliar. Só que o que ocorre? Ao determinar a prisão domiciliar, o magistrado também estabelece algumas medidas cautelares, ou seja, algumas proibições, porque de fato aquela pessoa ela teria que ficar presa em seu domicílio. Agora, ficar presa em seu domicílio não significa ficar conversando com o vizinho, ficar na frente da sua casa tomando ali uma fresca, como nós costumamos dizer aqui no interior, né? Isso não é prisão domiciliar. Prisão domiciliar é você realmente ficar recolhido em sua residência, inclusive com o avanço das redes sociais, o Poder Judiciário tem determinado também a proibição de utilização de internet. E o que aconteceu nesse caso específico? Roberto Jefferson estava em prisão domiciliar, porém, ele passou a proferir diversos comentários, a divulgar vídeos nas redes sociais, sendo que existia uma proibição para que a prisão domiciliar foi deferida a ele, mas dentre outras medidas cautelares, tinha a proibição de utilização da internet. Ele descumpriu essa determinação judicial, e o judiciário revogou a prisão domiciliar. Ou seja, ele teria que voltar para o regime fechado. Então, o motivo da prisão do Roberto Jefferson
foi exatamente esse. A quebra de regras. A quebra de regras. Ele não obedeceu às regras. É evidente que ele tentou uma vitimização ao alegar perseguição por parte do Supremo Tribunal Federal, perseguição por parte de alguns ministros, mas é importante dizer que quem deferiu a prisão domiciliar a ele foi um ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e quem revogou foi o mesmo ministro. Então essa vitimização, para essa situação específica, ela não é cabível. Foi deferido um benefício a ele, porém com algumas condições. E ele simplesmente optou por não obedecer essas restrições, né, essas condições impostas, e por isso a prisão foi revogada. E agora ainda com mais agravantes, né? Sim. Porque durante essa prisão domiciliar, ele não poderia ter o uso de redes sociais, ele tinha um porte de arma que foi tirado do seu poder por conta dessa prisão domiciliar, e ele estava com um verdadeiro arsenal de guerra, vamos dizer assim, dentro do seu domicílio, né? Exatamente isso. E uma questão muito particular desse caso, que é algo relativamente raro dentro do Poder Judiciário, é que neste caso, como ele fez uso de arma de fogo contra policiais federais no exercício das suas funções, ele também responderá pelo crime de tentativa de homicídio contra policiais federais, ou seja, a competência para julgar esse caso será da Justiça Federal. Então nós teremos aí o que nós chamamos, por isso que nós chamamos de raro, que é o Tribunal do Júri Federal. Então não será a Justiça Comum, né? É muito comum nós nos depararmos com júris na Justiça Comum, mas na Justiça Federal isso é algo relativamente raro. Então neste caso nós teremos aí um Tribunal do Júri Federal. Doutor, já que estamos falando sobre prisão, que é o caso aí do Roberto Jefferson, que poderia continuar em sua prisão domiciliar se ele mesmo não tivesse feito toda a novela, o cenário que ele montou em torno de si. Mas tem uma questão que muitos se perguntam, até essa semana eu e Marquinhos estávamos conversando sobre isso, e ontem, inclusive, nós soltamos um áudio aqui também, falando com relação a prisões nesse período eleitoral. Antes, no primeiro turno, nós chegamos a falar, está proibida a prisão, a não ser a prisão em flagrante delito, em algumas circunstâncias, e até 48 horas pós a eleição, que é para não tirar o direito da pessoa que estaria cometendo ali alguma infração, não ir às urnas, não dar o seu voto às urnas. Com relação a presos, doutor, que durante o período eleitoral foi bastante debatido, o preso, ele tem ou não o direito de votar? Tony, excelente pergunta. Esse é um questionamento que diversas pessoas em conversas informais fazem e nós debatemos muito sobre isso. O que acontece? Os presos, preventivamente, ou seja, aqueles que não possuem sentença penal condenatória transitada em julgado, esses têm o direito ao voto. Quem está preso, mas já tem uma decisão final do seu processo, tem uma sentença penal condenatória transitada em julgado, esses não têm o direito ao voto. Então é importante essa questão, porque o voto ele está relacionado a presos de forma preventiva, sem condenação final. Agora, quem já tem condenação final, né, o processo já finalizou, só está ali cumprindo pena, esses não teriam direito ao voto, né? E nesses casos o voto, o TSE
disponibiliza as urnas dentro do sistema prisional, né? E esses presos, né, podem, ali, que esteja inclusive com a situação regular perante a Justiça Eleitoral, podem sim votar, né, de forma democrática. Até mesmo aqueles presos que já estão julgados e estão em um regime semiaberto, esses também não têm direito de voto. Se tiver sentença penal condenatória, não. Nesse caso não teria. Tá certo. Muitas pessoas estão debatendo sobre essa questão, né, doutor? Sim. Então podemos dizer assim, muito se fala, né, também porque a imprensa usa a palavra o preso suspeito de tal coisa. Então aqueles presos que ainda estão com a suspeita de um crime, que ainda não foram ao tribunal e foram julgados, esses têm o seu direito. Sim, exatamente isso. É importante porque muita gente questiona, mas por que a imprensa fala suspeito, né? Porque na verdade a decisão sobre o crime ou não, ela compete ao judiciário, né? É o judiciário que vai estabelecer se realmente aquela pessoa é culpada ou não. Então, por isso até que usa essa forma de se dirigir a essas pessoas que estão presas, mas não tem ainda uma condenação final. Importante, só finalizando, Tony, Marquinhos, no caso também do Roberto Jefferson, se ele continuasse com a prisão domiciliar, para que ele pudesse exercer o seu direito de voto, ele teria que pedir fazer uma solicitação judicial, uma autorização do juízo, para que ele pudesse sair da sua residência e ir até o seu colégio eleitoral para votar e retornar para sua residência. Tá? Então a prisão domiciliar, ela é sim rígida e tem regras. E no caso, a prisão domiciliar, ela autoriza a pessoa a receber visitas, por exemplo? Não. Muitos dos casos, a prisão domiciliar, o próprio juízo já proíbe isso. No caso do Roberto Jefferson, além da proibição de visitas, ele também ficou proibido de conceder entrevista. Tem várias outras questões que estão pré-estabelecidas. Até o contato com os advogados, né, que é algo constitucional, né, um direito que o preso tem, muitos advogados, até por uma questão de cautela, informam ao juízo: olha, em tal dia farei a visita ao meu cliente que está em prisão domiciliar. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Até a próxima quinta-feira. Bom dia a todos. Até a próxima quinta-feira. Após o feriado. Feriadinho semana que vem. Exatamente. Depois dia 15 também. Novembro tá recheado. Curtíssimo. Um abraço, tchau, Abraço, tchau. tchau.